O versículo primeiro a seguir é uma passagem já conhecida, mas ao ler esta passagem hoje, Deus, Ele falou ao meu coração em nome de Jesus. Para que eu pudesse estar trazendo para que eu possa estar trazendo para a igreja nesta noite em nome de Jesus. Amém, igreja? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Amém? A palavra de Deus que diz: Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quileon, efrateus, de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, se deparando com esta palavra, se a gente trazermos essa palavra para os dias de hoje, isso está acontecendo nas nossas vidas. Momentos difíceis, momento de aflição, momento de dificuldade. A palavra de Deus diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Será que o povo hoje na terra, nessa terra vivente em que nós vivemos, será que nós não estamos sendo julgados o tempo todo? Será que não há um julgamento, uma condenação na vida do cristão que está servindo a este Deus? Será que não existe uma pontada de dedo? Será que não existe alguém por trás apontando aos cristãos que anda falando do amor de Deus? Será que não existe juízes julgando o povo de Deus nestes dias de hoje, igreja? A palavra de Deus diz: e sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. São muitos os que estão nestes dias de hoje, nesta terra em que estamos vivendo, passando por necessidade. A escassez na vida de muitos está posta, irmãos. E nós, como os cristãos, como servidor do nosso Deus Todo-Poderoso, muitas das vezes nós viramos o rosto para quem está passando por essas situações. A fome está alastrando o mundo. São muitos passando por necessidade. E houve uma fome na terra,
Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Aquele homem ele foi sujeito a sair da terra de Belém de Judá e ir para as terras estrangeiras de Moabe. Peregrinar naquelas terras. Porque em Belém de Judá estava passando pela uma escassez terrível, momento de dificuldade, momento de fome. Será que nós não estamos passando muitas das vezes por esses momentos, igreja? São momentos em que temos que se desesperar? Não. É um momento de escassez, é um momento de dificuldade, mas não é momento de desespero. É momento de quê? De clamar a Deus. Aleluia, Jesus. É na dificuldade que Deus quer ver a nossa fé nele. Aleluia. É no momento de dificuldade que estamos passando que Deus quer ver o nosso desempenho, a nossa conduta com ele, igreja. Aleluia, Deus. Porque muitas das vezes na nossa vida, aonde estamos passando por uma bonança grande na nossa vida, nós sabemos agradecer a Deus, prostrar o joelho no chão e agradecer a Ele no momento da escassez. Muitas das vezes viramos as costas para Deus. E este homem chamado Elimeleque, no momento em que ele passou por uma situação naquela cidade, ele saiu, ele virou as costas e foi procurar refúgio em outro lugar. Ele não soube agradecer a Deus pelo que estava passando. Ele pegou a sua família, a sua esposa e os seus 2 filhos e foram peregrinar na terra dos Moabitas. Mas pastor Joilson, que terra é essa? Terra em que as pessoas viviam no pecado. Os Moabitas, se você for ver, eles foram gerados de uma geração de Ló. Ló, quando teve a destruição de Sodoma e Gomorra, ele saiu com a sua família e foi para as montanhas. Ele ficou em uma caverna, diz a palavra do Senhor, com as suas 2 filhas, a primogênita e a mais nova. Se você for olhar lá em Gênesis capítulo 19, do 30 ao 38, vai falar sobre isso. Quando Ló ele se refugiou em uma caverna, aonde aquelas 2 meninas, ela chega uma para a outra e diz: meu pai já é velho e a sua descendência não poderá crescer, porque na onde eles estavam não havia varão para se coabitar com elas. A descendência tinha que crescer, a semente tinha que germinar. Igreja, o que é isso quer dizer? Quer dizer que aquelas 2 filhas, elas se combinaram uma com a outra para dar vinho ao pai e bebedar, e uma se deitar com ele uma noite. E assim fez. A primogênita mais velha se deitou a primeira noite. Na segunda noite embebedaram o pai de novo, e a mais nova se coabitou com o pai, assim trazendo semente. Foi aonde veio gerar a tribo dos Moabitas. Mas nasceu do pecado de pai e filha. Aonde foi que Elimeleque, que veio da terra de Belém de Judá, da terra prometida, igreja, ele foi se parar, ele foi procurar refúgio em uma terra de pecado. No momento em que Deus mostrou uma escassez na sua cidade, ele foi procurar refúgio aonde só existia pecado. Igreja, temos que tomar cuidado com quem a gente vai se relacionar. Aleluia. É verdade, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Nós temos que pedir a visão a Deus com quem a gente vai abrir o nosso coração para falar coisas da nossa vida, da nossa conduta com Deus.
Aquele povo, ele saiu da terra que estava por causa de uma escassez e foi para os campos de Moabe. Mas a palavra de Deus se refere à igreja que ao chegar naquele lugar, olhe só o agir de Deus. Elimeleque morre. Fica Noemi com os seus 2 filhos, varão. Aonde aqueles meninos crescem e vêm se casar com mulheres moabitas, aonde não era certo fazer isso. Mas os 2 se casaram com mulheres moabitas, uma pelo nome de Orfa e outra pelo nome de Ruth. Mas no decorrer do tempo, diz a palavra do Senhor, que aqueles 2 varão também morrem. Olhe só a situação que aquela mulher estava passando. Saiu de uma terra de Belém de Judá, que estava passando por uma escassez, foi para a terra dos Moabitas, terra de pecado, terra de povo que não tinha conduta com Deus, igreja. Não soube ouvir a voz do Deus, mas saiu para procurar refúgio. Morre o marido, morre os 2 filhos. Aquela mulher se vê em frente às 2 noras que só ela poderia ajudar. Mas quando ela sai da terra de Belém de Judá, ela sai cheia. Mas ela estava se encontrando em uma situação, se deparando na frente de 2 mulheres, de 3 mulheres com ela, que tinham perdido ambos os maridos. Aquela mulher então, diz a palavra do Senhor, que ela ouviu nos campos de Moabe, que Deus tinha visitado Belém de Judá. Olha aí. A escassez Deus já tinha tirado e começou a mostrar pão naquele lugar. Aleluia. A escassez não existia mais. Mas pastor Joilson, o que isso quer trazer para a igreja? Isso quer trazer para a igreja que por muitas das vezes nós cristãos estamos dentro da igreja e Deus mostra uma escassez na nossa vida e nós, num instantinho, sabemos virar as costas para Deus, não agradecer a Ele pelo que estamos passando, mas virar as costas. Mas Deus, eu estou servindo ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu prego a Tua palavra e o Senhor está mostrando isso na minha vida. Eu estou passando por essa escassez terrível. Saiba somente agradecer, igreja. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Agradeça a Deus pelo que nós estamos passando. Se estiver passando por uma bonança, agradeça. Se estiver passando por uma escassez, se Deus mostrar, saiba agradecer também. Aquele povo, ele saiu daquela terra por causa da escassez. Foi procurar refúgio. Morre o marido, morre os 2 filhos. Ela fica de frente com aquelas 2 noras. A palavra de Deus diz que ela chega para ela e diz: minhas filhas, volte para a casa de seus pais, porque eu já não tenho filho para casar de novo com vocês. A palavra de Deus diz que aquelas 2 mulheres, elas entram em pranto, em choro. Beijam o rosto de Noemi. Não quer deixar Noemi sozinha. Mas caminhando de volta para Belém de Judá, porque nesse instante eles já estavam voltando para Belém de Judá. No meio do caminho, Noemi mais uma vez chega para aquelas 2 mulheres e diz: voltai para a casa de seus pais e vão servir aos seus deuses. Está na palavra. Noemi, ela não estava só se preocupando com o bem-estar dela. Ei, igreja, escute. Noemi, ela não estava se preocupando somente com o bem-estar dela, de voltar para a terra de Belém de Judá e ser feliz, ser próspera. Não, ela estava se preocupando com o bem-estar do próximo. Aleluia, Jesus.
Deus diz que ela chega para aquelas mulheres e diz: não tenho mais marido. Mesmo se eu estivesse agora marido, nesta noite, eu não poderia ter filhos. E mesmo se eu tivesse, iam crescer para depois casar com você, e você tinha que esperar. Então voltem para a casa de seus pais. E a palavra de Deus diz que naquele instante, naquele momento, Orfa beija a sua sogra e vai embora. Mas existiu outra, pelo nome de Ruth. Essa disse para ela que não deixava ela. Aonde ela habitasse, ela estava habitando também. Aonde ela chegasse, ela chegava junto com ela. O Deus dela seria o Deus dela também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ela não abandonou aquela mulher. Aquela mulher não tinha nada a lhe oferecer mais, mas ela não abandonou. Igreja, o que é que a palavra de Deus está trazendo para esta noite? Por mais dificuldade que você esteja passando ao lado de outro, não abandone. Porque é ali, muitas das vezes, que Deus está provando o teu amor, a tua conduta com o teu próximo. É fácil, pastor Joilson? Não. Mas quando você está na presença de Deus, tudo se torna fácil. Igreja, não existe dificuldade, não existe facilidade, não existe facilidade para o cristão. A vida do cristão, a caminhada do cristão não é facilidade, não. A vida, a caminhada do cristão com Deus é dificuldade, é tropeço. São caminhos espinhosos, caminhos tortuosos, onde eu e você vai ter que andar. Mas Deus está andando junto com eu e você. Aleluia. Glória a Deus Deus, está Senhor. apontando a direção que a gente tem que ir, que a gente tem que caminhar. Cada passo que a gente der pelos caminhos tortuosos e espinhosos são passos direcionados por Deus. Nós não estamos caminhando sozinhos. Deus está caminhando conosco. Deus grande, todo-poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Ao 9 que diz: o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando ela, se levantaram e sua voz choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda ao meu ventre mais filho, para que vos fosse por marido. Isso, Noemi fez essa pergunta àquelas duas mulheres. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. O que Deus tem na vida de cada um de vocês? Será que Deus tem algo na vida de cada um de vocês? Ou cada um de vocês duvida do que Deus tem para cada um de vocês? O que Deus tem para cada um de nós, igreja, só depende de nós. Como, pastor Joilson? O que Deus tem para revelar na vida de cada um cristão só depende do cristão. É busca, é renúncia. Para que Deus ele venha se revelar nas nossas vidas, nós temos que renunciar o pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus que fala, Senhor. Deus grande. Obrigado, meu Deus. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei,
E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei. Eu serei o teu povo, e o meu povo, o teu Deus, e o meu Deus, o teu Deus. Glória a Deus. Ruth, ela não abandonou aquela mulher. Por muitas das vezes nós temos abandonado Deus. Quanto cristão não tem virado as costas para o Deus Todo-Poderoso? Quanto cristão não tem abandonado a Deus e se lamenta lá na frente? Porque Deus não nos abandona não, igreja. Somos nós que se afastamos de Deus. Aquele povo, quando a escassez chegou naquela cidade de Belém de Judá, aquele povo se afastou de Deus. Aquele povo foi procurar abrigo em outras terras. Igreja, quando nós tentamos se afastar de Deus, que vá procurar abrigo aonde haja a presença de Deus. Se nós estamos querendo se afastar da presença de Deus, procure abrigo aonde venha pessoas para falar do amor de Deus para você. Mas aquela pessoa foi procurar abrigo em uma terra de estrangeiro, aonde foi gerado do pecado e vivia do pecado. A tribo dos Moabitas, igreja. A tribo dos Moabitas foi gerado de uma geração pecaminosa. Então, aonde o lugar onde eles foram era um lugar aonde quem agia era o inimigo. Nós temos que ter a convicção que quando nós tentamos ou pretendemos se afastar de Deus, procure um lugar aonde exista a presença de Deus. Glória a Deus, Senhor. Para que essas pessoas venham nos fortalecer em palavras. Se a gente vai se abrigar em um lugar aonde a presença de Deus não está, nós só vamos escutar palavras ao contrário, palavras que vão nos afundar mais ainda, igreja. Porque é a palavra que sai da boca do seu irmão, palavras verdadeiras que vão te levantar, que vão fazer com que você volte a sua conduta com Deus. Porque muitos hoje não querem ver o agir de Deus na minha e na sua vida. Tem muitos dentro da igreja que quando vê o agir de Deus dentro da minha e da tua vida, fica com inveja. A palavra certa é essa. Aí uma coisa que é inveja que já não procede de Deus. Porque inveja não é de Deus. Irmão, se eu vejo o meu irmão crescendo na obra, eu tenho que me alegrar pelo que Deus está fazendo na vida dele. Eu tenho que me alegrar pelo agir de Deus. E para que Deus ele venha agir na minha vida, eu tenho que fazer o mesmo que ele está fazendo. O que, pastor Joilson? Busca com Deus. Deus ele só vem agir na minha e na sua vida quando você buscar. Quando eu buscar. Quando eu me propus a fazer a vontade dele, não a vontade do inimigo, mas a vontade de Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aqui em Romanos, igreja, versículo 12, capítulo 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é isso quer dizer? Que naquele versículo lá atrás, no livro de Ruth, onde nós estávamos naquela passagem, Noemi ela não pensou só no bem-estar dela, mas Noemi procurou honrar aquelas duas mulheres. Noemi não tinha mais filhos para oferecer a elas, mas em momento algum Noemi virou as costas para aquelas duas mulheres. Então esse versículo se refere àquela palavra, igreja.
Amai-vos cordialmente uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros, igreja. Não é porque hoje eu estou em uma situação melhor do que o meu irmão, que eu vou olhar para o meu irmão de bico, com a cara retorcida. Se eu estou em umas condições melhores e o irmão está passando por um momento de escassez, eu tenho que amar o meu irmão cordialmente e procurar ajudar o meu irmão de uma certa forma. Glória a Deus, Senhor. Isso é atitude de cristão. Isso é atitude de servo e serva de Deus. Aleluia, Senhor. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amor fraternal, igreja, é amor verdadeiro. Com amor sincero, verdadeiro, não é com amor de fingimento. Amar o seu irmão com amor fingido não é amar, é odiar o seu irmão. Mas quando você ama o seu irmão com amor fraternal, isso é o amor verdadeiro que vem de Deus. É um amor sincero. Glória a Deus, Senhor. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não queira que a honra seja só tua, irmão, porque honra nós não temos, a honra é de Deus. Mas quando nós tivermos um pouquinho de honra, não queira só para você, divida com seu irmão também. É o que diz a palavra, igreja. Honrar uns aos outros. Amém, igreja? Amém. Que essa palavra, igreja, fique de reflexão neste momento, nesta noite, para a igreja, para cada um que aqui se dispôs a escutar a palavra de Deus. Que o nosso Deus, ele venha nos ensinar como honrar uns aos outros. Que o nosso Deus, ele venha colocar a cada dia, igreja, da nossa vida, o amor fraternal, o amor verdadeiro, o amor sincero. Igreja, nós como cristãos temos que ter dentro de nós o amor verdadeiro, que é o amor que Deus mostra a cada um de nós. Deus se alegra quando nós temos amor verdadeiro dentro de nós. Irmão, é fácil um irmão, ou até um de fora mesmo, magoar você, atingir você, apedrejar você, você estando certo, e você ter que se dirigir àquela pessoa e dizer: meu irmão, eu te perdoo. É fácil para um cristão? Não é. Mas isso é quando nós temos amor fraternal dentro de nós. É quando a gente tem amor sincero, verdadeiro. É quando a presença de Deus está estampada no nosso rosto. Porque para um cristão se dirigir a uma pessoa e dizer: meu irmão, eu te perdoo pelo que você fez comigo, irmão, nós temos que verdadeiramente estar na presença de Deus. Porque só tem essa conduta, só tem essa vontade de chegar para o outro e pedir perdão quem tem Deus no coração. E pode pedir. Eu chegar para o irmão aqui e dizer: irmão, eu te perdoo, mas só daqui para fora, aqui dentro está aquele rancor terrível. Isso não é perdoar, igreja. Isso é se amostrar diante do irmão. Porque o perdão vem daqui. Se o perdão não vier daqui, não abra sua boca para perdoar. Amém, igreja? Amém. Aplauda este Deus maravilhoso.